Tudo isso porque Renato não irá a Erechim, Ribeiro Neto. Olha o tamanho do Renato, Ribeiro Neto. Bom, então tá, vamos lá. Que bom, com calor, né? Tem um calor aqui. Assim, ó. Em primeiro lugar, na parte racional é a seguinte: é óbvio que o ideal é o treinador estar lá. Isso é óbvio, né? Você não precisa nem ser discutido. O que está se discutindo é por que ele não está lá. O estar lá, não há dúvida que ele poderia. A avaliação que tem que ser feita dos jovens, tu avalia no ônibus da viagem, tu avalia no vestiário antes, no aquecimento, tu avalia o comportamento do garoto em todas as etapas. Ah, mas o Alexandre Mendes pode fazer? Pode, mas não é a mesma coisa. Então, o ideal é o Renato estar lá. Ponto. Bom, agora vamos lá. Por que Renato não está lá? Que eu acho que no final das contas é o que vai, na minha opinião, responder a pergunta da enquete. Entendeu? Ah, não, o Renato não está lá porque ele não gosta de chão de estrada, é muito longe, é cansativo. Não. Aí tu tem um tipo de avaliação. Que não é verdade, ele foi aí julho ano passado. Claro. Ah, não, o Renato não foi porque ele está desempenhando o papel que não é que ele tinha que fazer, mas que ele faz por essas e outras razões, de ficar ligando, o prazo para o Gauchão é até sexta-feira, e ele é um cara que se impõe, né? Ele ocupa esse espaço, aí tu começa a ter vírgulas. O que é mais importante dessa quarta-feira de cinzas? O Renato estar em Erechim ou o Renato estar há 2 dias de fechar a janela do Gauchão tentando contratar alguém? É uma avaliação que o torcedor do Grêmio tem que fazer. Tá? Ah, bom, aí veio a tese do Colar, que provavelmente seja a razão de tudo isso. A direção do Grêmio não se mostra articulada o suficiente para fazer o treinador fazer somente o trabalho dele e a direção aqui comandar essa situação. Entendeu? Eu até vou te dizer, será que o Antônio Bruno está indo de carro hoje lá para Erechim? Não sei dizer. Tá? Porque se o Renato está aqui para fazer isso, o vice poderia estar inversão lá de papéis. representando. Olha a inversão de papéis. Isso está errado, não pode ter essa inversão de papéis. Não pode. Ribeiro, foi muito hábil e respeitoso quando tu utilizou a palavra articulada, né, para definir a direção do Grêmio. O Renato permanecer em Porto Alegre para tentar contratar alguém, para mim, é o atestado de incapacidade da direção do Grêmio, tá? Atestado de incapacidade. Significa o seguinte: o treinador não pode desempenhar o seu papel, porque ele tem que permanecer em Porto Alegre para conduzir negociações. Porque ele é fundamental ligando para Diego Costa, ele é fundamental ligando para Duqueiroz, ele é fundamental ligando para Soteldo, ele é fundamental em qualquer negociação do Grêmio. Minha opinião, tá? E aí, diante disso, olhando o contexto, eu não vejo problema algum, pelo contrário, é um benefício para o Grêmio. O Renato não ir a Erechim, olhando o contexto. Agora, pontua bem o Ribeiro. Tivesse o Renato escolhido não ir a Erechim para ir para o Carnaval, para jogar futevôlei, sabe? Para fazer sei lá o quê, que não fosse contratar ou algo maior para o Grêmio, a gente estaria criticando. Óbvio. E o Diogo também tem razão, é o tamanho do Renato. Fosse Roger, Thiago Nunes, qualquer outro treinador, Wagner Mancini, a crítica não seria igual. Mas aí, Ele não pode. não seria igual. Só uma pergunta para fechar, só uma, tá? Ele não, eu entendo todo esse ponto que vocês estão colocando. Tu entendeu o contexto, né? O Grêmio, mas o tudo contexto bem, do Grêmio. perfeito. A gente está falando sobre isso desde que começou a janela de transferência, desde que o Soares saiu. Ninguém está colocando em dúvida a importância do Renato, o tamanho que ele tem, a incompetência da direção do Grêmio e que o Renato está salvando a janela de transferências. O grande ponto é, tudo isso que vocês estão dizendo que ele está fazendo, ele não poderia fazer com a delegação em Erechim? Depende, né? Ele não fez em Caxias, por exemplo? Não sei. Ele falou, não ficou? Fez, Não teve uma fez no reunião em hotel, Caxias? fez no hotel em Caxias. Com o Vivian e com o Brum e ligando com não sei quem? Provavelmente pode ter havido, nesse momento, reuniões Presenciais? Não, e outra, presenciais. a janela fecha agora, gente. Reuniões em home Fecha office agora. por vídeo. Ok. Né? Entendeu? Só que tem uma coisa assim, ó. É que Tem essa, uma coisa que a essa gente- inversão de papéis é que não é boa pro Grêmio. Mas essa é a crítica que a gente tem que fazer. Para mim, a crítica maior eu falei, daí se o do Renato- que a não ida do Se o Renato. Renato falei, fica em Porto o Alegre, ideal- se o Renato o fica em Porto Alegre para treinar o time do Grêmio, é uma coisa. Se o Renato fica em Porto Alegre para contratar jogadores pro Grêmio, isso é outra. Esse é o Isso não ponto. é aceitável. Esse é o ponto. Porque não pode o treinador contratar jogadores. E assim, ó, eu aceito e não é aceito, eu relevo, tá? Se o Renato está aqui para contratar. Se é só para treinar o time, aí não.
Aí não, aí eu não passo esse pano. Se é para contratar, ele estar aqui, eu relevo. Tá? Ele estar aqui para contratar, eu não tenho informação. Tá? O contexto do Grêmio se impõe isso aí. Agora, tem uma coisa que eu gostaria de dizer, e eu tenho certeza que as pessoas vão entender. Por que o Renato tem essa relevância? Eu vou te explicar, Colar. Quando o Lucas Colar sai do programa e vai para a praia de Ubatuba desfilar, né, em praias de rico e tudo mais. Não era Ilhabela? Tá? Sei lá, Transitou algo por parecido, todas. entendeu? Ah, tá. Ele diz, mas cadê o Lucas Colar? Cadê o Lucas Colar? Ah, não, mas férias de novo, o Lucas Colar. Sabe por que eles dizem isso? Por quê? Disseram muito. Por causa do meu tamanho. Não, porque tu é muito grande. Ah, perfeito. Tu é o Lucas Colar. Ok. Né? Se fosse o Zé Briguinha aqui, ninguém ia dar falta. Não é verdade. O Renato Mas tudo tem bem. o ônus e o bônus. Tá? O ônus dele ser grande é que ele é importante, ele é estátua. Esse é o bônus, tá? O ônus é qualquer coisa que ele faça tem repercussão. Perfeito. Isso aí é proporcional à grandeza dele. Então, não tem nenhum problema de tudo que ele faz repercute, porque ele adquiriu essa grandeza. E ele tem noção disso.